E agora vamos trazer o nosso pastor Cauã. Por que eu convido ele de novo? Por que será que Deus coloca no meu coração para te convidar? Eu não sei por quê. Sabe por quê? Porque ele conheceu esse ministério lá de trás, não é? Quando tudo estava começando, né? Quando não tinha quase nada, né? E ele me deu muita força, conselhos, né? E eu creio que ele tem amor pela obra de Deus. Então ele está sempre no meu coração para estar conosco até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor Cauã. Obrigado, pastora Cida. Graças e paz à igreja. Amém. Uma boa noite, amém. Deus abençoe a todos, como já o tem feito por meio dos louvores, por meio dessa festa tão abençoada, por meio das crianças aí, como diz, que sai um verdadeiro louvor. Eu gostaria que todos ficassem de pé, amém? Por favor, gostaria de iniciar a mensagem com uma oração. O texto que a pastora Cida me deu a meditar é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, amém? Eu gostaria, antes de qualquer coisa, orar com os irmãos. Feche os teus olhos, vê a mão a pessoa que está do seu lado. Porque a Bíblia diz o seguinte, o texto diz assim, ó, se o povo que se chama pelo meu nome, está falando de um povo, de uma nação, de irmãos unidos no mesmo propósito, amém? Senhor Deus e eterno Pai da glória, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo o que já tem sido feito, Senhor, nessas noites de festa, nessas noites de comemorações, por esta igreja existir, por esses obreiros valorosos que o Senhor tem escolhido para estar nesta obra, para estar colaborando no teu reino com a tua serva, ó Pai. A tua palavra diz que ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, esposa, Senhor, por amor ao teu reino, não receberia muitas vezes mais. E eu te peço, a Deus, em nome santo de Jesus, que a tua bênção venha sobre os teus filhos nesta noite, que o teu Santo Espírito nos envolva através da tua graça. Senhor, os hinos que, Senhor, foram entoados nesta noite aqui, fala da sede da tua presença, da sede de ouvir o Senhor falar. E nós sabemos, ó Pai, o que muda o coração do homem, o que muda a maneira de um homem pensar, ó Pai, é a tua presença, é a tua palavra ministrada em nosso coração. E eu te peço, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha ministrar por meio da tua palavra nesta noite ao coração de cada homem e mulher que está aqui, ó Pai. Porque quando somos chamados pelo Senhor, nós somos despertos para realidades que outrora, Senhor, não entendíamos, para realidades que outrora, Pai, passavam desapercebidos aos nossos olhos, mas jamais os seus. Obrigado a Deus, nós te louvamos, te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Senhor, Deus abençoe o Senhor. Podeis assentar, amém? Pastora Cida, muito obrigado. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, né? Como a pastora Cida mesmo contou aí, são muitos anos já de intercessão e oração um pelos outros, né? Ela conhece parte da minha história, eu conheço parte da história dela nesse ministério, né? E é muito bom, né? O ministério que se iniciou com crianças, se fortaleceu, né? Isso é muito bom. Eu gostaria que você já abrisse a tua Bíblia aí em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, amém? Está hoje minha mãe comigo, minha esposa foi fazer uma prova, né, para ver se passa aqui em São Paulo. Ela dá aula em Guarulhos e hoje teve a prova aqui para São Paulo, né? E ela chegou muito tarde, não deu para estar vindo com os gêmeos, mas eu ainda vou trazê-los aqui para apresentar a igreja que tanto orou por nós, né, pastora? Muito obrigado, viu? Estamos fazendo um ano já esse mês e cada vez mais forte. Obrigado, viu? 2 Crônicas, me perdoe, capítulo 7, versículo 14, mas eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 11. Amém?
como não foi me dado ainda o horário, e ontem a pastora Cida falou que ficou até a meia-noite, acho que a gente tem até a meia-noite ainda, né? Não, estou brincando, não vamos ser tão assim, né? Vai ser rapidamente, que eu creio que também os irmãos já foram bastante ministrados por meio desses dias de festa, amém? Mas eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Novamente, diz assim, ó: prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Amém. O texto que nós acabamos de ler narra a história da vida de Salomão, e não só a história da vida de Salomão, mas a história também da construção do templo de Israel. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos momentos muito peculiares, mas antes de falar desse momento, a primeira coisa que eu gostaria de fazer lembrar os irmãos, porque eu sei que a maioria já sabe, é que Israel não era qualquer povo. Deus, quando ele aparece a Salomão e diz: Salomão, eu escutei a tua oração, eu escutei a tua palavra, ele não está direcionando a sua palavra, ele não está direcionando a sua voz a qualquer um, mas está direcionando a um povo escolhido e separado por ele. Então diga a pessoa que está falando: meu irmão, você foi escolhido e separado por Deus para ser sal e luz. Amém? Para ser diferente. A primeira coisa que Deus faz é entender o seu povo, é isso, meu irmão. Não tem como sermos iguais. Jesus mesmo, na sua oração, lá no capítulo 17 de João, ele diz assim, ó: eu vos escolhi, né? Vós não sois do mundo, como também eu não sou. Pai, não peço que o tires do mundo, mas que os livre do mal. Ao mesmo tempo que Jesus diz assim, ó: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, mas eu vos envio ao mundo. Eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês são diferentes, porque vocês têm uma aliança, porque vocês fizeram uma aliança, e essa aliança ela é bilateral. Por que ela é bilateral? Porque uma aliança é como um casamento, não é? Quando você vai se casar, ou você coloca uma mordaça na boca do homem ou da mulher, né? Tem até alguns brinquedinhos que você coloca em cima do bolo lá, na hora do casamento, que a mulher amordaça a boca do homem, ou vice-versa, né? Mas não é assim que funciona. Quando você vai se casar, ou o juiz de paz, ou o pastor, ou depende da religião que você casar, né? Ele vai ter que perguntar para os dois: você aceita fulano de tal, assim, 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 como seu legítimo esposo, para amar e respeitar e papapá? Aí você tem que responder o quê? Sim. Aí depois pergunta também para mulher, né? E vice-versa. E os dois têm que responder sim. Se um responder não, o que acontece? Há casamento? Não. Por que não há casamento? Porque um dos lados não concordou com o quê? Com o que havia sido proposto.
porque um dos lados não estava de acordo com a proposta que estava sendo colocada. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus faz uma proposta a este povo. E este povo aceita essa proposta com Deus. E algo é interessante, meu irmão, porque quem faz a proposta é alguém que pode lhe dar algo. Não é qualquer pessoa que está fazendo uma proposta, mas é aquele que faz e tem poder para cumpri-la. Não é como um homem que apareceu na vida de qualquer mulher que seja por aí, né? E fez milhões de propostas. Na primeira dificuldade que teve, pegou a mala, fez a mala, voltou para casa e deixou a coitada da esposa com 3, 4 filhos e a pensão miserável para poder sustentar. Não é isso. Quem está fazendo a proposta é aquele que fala assim, ó, eu posso estar com você até o fim, tudo que você precisar, eu vou estender as mãos sobre a tua vida. A primeira coisa que nós entendemos quando nós olhamos para a aliança de Deus com o povo de Israel é isso. Ele está fazendo a proposta e ele está dizendo, eu vou cumpri-la uma a uma. Então a primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus é, Deus jamais mente e jamais volta atrás na sua palavra. Isso está lá em Isaías. A palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre, glória a Deus por isso. E ele vem a esse povo de Israel, que agora está dedicando essa casa tão bonita a ele, e diz justamente isso, ó, vocês são um povo que eu fiz aliança. Vocês são um povo que eu escolhi para honrar o meu nome, para levar o meu nome às nações. E esse povo Israel recebe essa aliança e serve ao nome do Senhor, e Deus vai livrando-os. E aí nós conhecemos a história, tira o povo do Egito de maneira maravilhosa, de maneira poderosa. O povo entra na terra prometida, se espalha na terra prometida. Ali Deus começa a abençoá-los cada vez mais. Aí o povo chega um momento e fala assim, ó, é o seguinte, nós não queremos mais ser governado por um governo teocrático, que era o governo de Deus. Agora nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um rei que nos governe, que vá à frente de nós. Deus, tudo bem, vamos então fazer o que o povo está pedindo, vamos colocar um rei. Primeiro rei Saul, a Bíblia diz que ele se tornou inútil aos propósitos de Deus por causa da sua atitude. Não porque Deus o utilizou, mas porque a atitude de Saul era uma atitude desprezível, uma atitude que aborrecia aos propósitos e não se encaixava nos propósitos de Deus. E uma das coisas, meu irmão, ao olharmos para essa palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é justamente isso. Deus jamais despreza ninguém. Às vezes somos nós que nos tornamos inúteis aos propósitos de Deus, por causa da nossa posição, por causa da nossa atitude, por causa, às vezes, da nossa soberba. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Amém? Aí Deus escolhe um outro rei chamado Davi. E a Bíblia diz que esse rei chamado Davi é um padrão de rei. E esses dias uma irmã perguntou para mim, numa aula lá na nossa igreja, falou assim, pastor, eu não consigo entender porque Deus chama Davi um homem segundo o seu coração. Se nós formos olhar para a biografia de Davi, para a de Saul, ele cometeu tantos pecados quanto Saul. Mas eu olhei para ela e falei assim, mano, mas tem uma diferença muito grande entre Davi e Saul. Ela falou, qual é, pastor? Eu falei, o coração do verdadeiro adorador. O coração daquele que reconhece o seu pecado e se dobra diante de Deus e fala, Deus, eu pequei, necessito de restauração. Amém. Se você olhar a biografia de Saul, meu irmão, em nenhum momento Saul fez isso. Em nenhum momento Saul se dobrou e chegou diante de Deus e falou, Deus, eu pequei, me perdoa, sou pó, sou um barro. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus desejos mais profundos e sabe que muitos deles são maus. Mas é por tua misericórdia que eu estou aqui, Senhor. É por tua misericórdia, pelo teu amor que eu tenho sido restaurado dia após dia. Não é por merecimento não, Deus. Porque se fosse por merecimento, ai de mim. Se você olhar para os Salmos, meu irmão, que a maioria deles, né, mais de 73, já compilados são de Davi, e outros que alguns dedicam a autoria dele, são orações de clamores, de desejos de adoração a Deus. Eu não vejo um único salmo de Saul. A diferença está aí. Então fala assim, meu irmão, a diferença na nossa vida
Pode falar para o irmão que está falando assim, a diferença na nossa vida está em ser verdadeiro adorador. Amém? Você sabe que muitos hoje falam disso, mas muitos poucos se empenham em fazer. É ou não é? Quando nós olhamos para as igrejas de hoje em dia, meu irmão, eu não sei se é o mundo que tem estado dentro da igreja ou a igreja que tem se assemelhado ao mundo. E é o que acontece com o povo de Israel. Certo escritor diz o seguinte, que a igreja, ela se torna escrava do seu tempo, porque ela tende a se moldar de acordo com a sua época. E é diferente, sabe por quê? A palavra de Deus diz que é a igreja que tem que causar a transformação no mundo, não o mundo na igreja. Como sal e como luz, nós somos chamados por Deus justamente por essa aliança de levarmos a sua palavra e a sua mensagem, e essa mensagem ser transformadora não só na nossa vida, mas também na vida daquele que nos ouve. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi governou sobre Israel, aí em seu coração o desejo imenso de construir um templo para o Senhor. Separou o ouro, separou prata, separou madeira, separou tudo que você possa pensar do bom e do melhor. Não foi qualquer coisa que Davi separou para Deus. Foi do bom e do melhor, meu irmão. Tudo de melhor que tinha na época, Davi foi separando as suas riquezas. E aí quando ele foi construir o templo, Deus falou, Davi, você não vai poder construir. E ele ficou indignado, mas como não? Ele falou, você é um homem de sangue. Teu filho Salomão construirá em teu lugar. A Bíblia diz que Davi descansou, Salomão começou a governar, e logo no começo do reinado de Salomão, Deus aparece a Salomão e diz, Salomão, o que tu queres que eu te faça? Pode me pedir qualquer coisa que eu farei. Aí, Israel tinha muitos inimigos, né? Tinha inimigos cercados de todos os lados, é mais ou menos como é hoje, se você for olhar para a história. E aí Salomão, em uma oração muito sábia, ele falou, Deus, eu quero sabedoria e entendimento para governar ao povo de Israel, para sair e entrar a testa deste povo e que com sabedoria eu possa governar sobre eles. Aquilo agradou de tal modo, de tal tamanho o coração de Deus, meu irmão, que Deus falou, Salomão, porque não pedisse a espada contra os teus inimigos, porque não pedistes riquezas ou bens, eu lhe darei tudo isso e engrandecerei o teu nome, Salomão, como nunca o fiz e nenhum outro haverá depois de ti, Salomão. A Bíblia diz que Deus concede aquela sabedoria a Salomão, e nós vemos isso logo depois no livro de Provérbios, quando as duas meretrizes levam o filho, né, diante dele, e aí ele manda cortar o filho, e aí a mulher fala, não faça isso, né, porque pode dar para outra, né? E, claro que uma mãe nunca mandaria matar o seu próprio, nunca, né? E dali já foi se confirmando a sabedoria de Deus na vida de Salomão. Por que estou dizendo isso, meu irmão? Porque chega um momento de Salomão dedicar o templo ao Senhor. E naquele momento de festa, de dedicação, a glória de Deus foi tamanha, aquilo que estava sendo preparado como hoje, uma festa maravilhosa, tremenda. A glória de Deus esteve naquele lugar, a glória de Deus foi derramada sobre aquele lugar de tal modo, né, que todos ficaram extremamente maravilhados. E Salomão, na sua dedicação, ele fez com toda a sabedoria uma oração que está lá no capítulo 6, depois vocês podem ler com tranquilidade em casa, que não foi uma oração ao verso, como hoje muitos de nós fazemos. Nós queremos encostar Deus na parede e fazer com que Deus faça aquilo que queremos, é ou não é? E aí, quando Deus não faz aquilo que queremos, nós ficamos pirrados, ficamos com raiva. Ah, Deus não respondeu minha oração, Deus não fez aquilo que eu queria, então Deus não é Deus para mim, não quero mais servir, vira as costas e vai embora. Salomão não fez isso. Sabe o que Salomão fez? Salomão orou a palavra de Deus. Salomão orou a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Quando você for, e aí eu deixo
tarefa a todos vocês que estão aqui, a nós, né? Eu li em casa e eu achei muito interessante. Eu falei, como Deus dá sabedoria e o homem aprende a usá-la. Por quê? Porque quando Salomão vai orar, ele ora falando das promessas de Deus ao povo de Israel. Ele começa a orar e fala, Deus, é a tua palavra que está dizendo isso. Eu não estou pedindo nem mais, nem menos, mas é a tua palavra. Porque depois vai acontecer o quê? A mesma oração que Salomão vai fazer, se você for lá em Deuteronômio, meu irmão, a Bíblia diz lá o seguinte, bênçãos decorridas da obediência. Está lá em Deuteronômio, capítulo 27, se não me engano, 26 em diante. Eu não lembro agora, se eu falar está errando. E depois vai falar assim, maldições decorridas da desobediência. E aí você, ao olhar as bênçãos decorridas da obediência, na maldição se torna o inverso. Vamos supor, a Bíblia diz o seguinte, serás abençoado ao sair e ao entrares. O teu animal no campo não será estéril. Quando você olha para a maldição, fala, ó, serás amaldiçoado ao saíres e ao entrar. O teu animal no campo será estéril. Fecharei os céus para que não mande mais chuva. Agora pense comigo, meu irmão. Num povo que depende da agricultura, que depende do plantio, que depende da colheita, que depende da chuva ao seu tempo. Parar de chover é decretar total desgraça, total calamidade, não é? Porque se eles dependem da chuva e da água, foi o que aconteceu com o povo de Israel durante 3 anos e 6 meses, quando Elias foi lá e falou, ó, Acabe, se você não voltar-se para Deus, Deus cerrará o céu. Deus não estava fazendo algo que o povo de Israel não conhecia, porque muita gente quando olha para a Bíblia fala, mas parece que Deus é um Deus que pune. Não, meu irmão. Deus apenas estava cobrando os direitos da sua herança, os direitos da sua aliança, porque uma das maldições da proposta de Deus é, se vocês desviarem do meu caminho, eu vou fazer com que os céus parem de chover, eu vou fazer com que a chuva pare. E aí o povo de Israel não se voltava, começou a se desviar para os postes ídolos, Jezabel começou a desviar o povo do coração de Deus. Aí Deus falou, Elias, pode falar que eu vou cumprir minha aliança. Não vai vir mais chuva sobre a terra, enquanto o povo não se dobrar e me adorar. Aí durante 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que não caiu sequer uma gota dos céus. Aí Deus agora ordena novamente, Elias vai lá, Elias, e faz um desafio àqueles profetas de Acabe, aos profetas de Jezabel, aos profetas de Baal, e diz que o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E aí a história, a maioria já conhece. Por que eu estou trazendo isso, meu irmão? Porque na oração de Salomão, a Bíblia diz lá no versículo 11, do capítulo 7, que nós lemos, que Salomão terminou tudo de fazer. A casa que ele havia proposto para ele como rei, e a casa que ele havia proposto no coração, não só ele, mas seu pai antes dele, havia terminado. E tudo o que Salomão fez, o que aconteceu? Deus prosperou de maneira tremenda, de maneira vitoriosa. Deus abençoou o trabalho das mãos de Salomão. E Deus, ele é poderoso para prosperar o trabalho de nossas mãos. Não só o trabalho de nossas mãos, mas a nossa vida como um todo. Mas Deus conhecendo o coração do homem, Deus sabia que o homem, às vezes quando está numa posição boa, tende a esquecimento daqueles que o abençoou, daqueles que o cuidou, ou daqueles que estendeu a mão no momento de dificuldade. Tem a tendência a achar que todas as conquistas são por méritos próprios. E na oração de Salomão é interessante porque Deus vai responder justamente aquilo que ele ora. Porque Salomão vai falar, Deus, nos abençoa de acordo com a tua palavra. E aí depois Deus vai aparecer a Salomão e vai dizer, tudo bem, Salomão, eu vou te abençoar, vou abençoar o teu povo. Meu irmão, quando você olha para o reinado de Salomão, não houve sequer uma única guerra. Quando você olha para o reinado de Saul e de Davi, foi repleto de guerra. Uma das promessas de Deus foi justamente isso, Salomão, eu vou te abençoar, você vai ter paz, você vai governar tranquilamente. E Deus fez isso com Salomão. Amém. Só que a tendência do coração do homem, claro, se você olhar para Salomão, aconteceu a mesma coisa,
é cair no esquecimento, é cair no abandono de determinadas coisas que Deus faz em nossa vida. E acharmos que tudo que alcançamos é por mérito próprio. E aí, meu irmão, isso é muito perigoso. Por quê? Porque vamos seguindo os nossos próprios passos e vamos esquecendo de olhar para Deus e ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que é o que acontece com o povo de Israel. Se você olhar esse momento da história do povo de Israel, se você for lá para frente na história do povo de Israel, esse povo quase chegou-se à extinção, porque em vez de cumprir os direitos da aliança, eles acabaram abandonando aquilo, e aquele pouco que ficou voltou-se a Deus. Pastor, mas por que você está batendo tanto nesse direito da aliança, no direito da aliança, no direito da aliança? Pelo seguinte, meu irmão, nós vivemos no tempo da graça, é ou não é? Amém. Vivemos ou não vivemos no tempo da graça? Amém. Nada do que você recebe é por mérito próprio, certo? É porque Deus assim o fez, assim Deus o quis. Foi o que as crianças falaram aqui. Nós somos perdoados não por merecimento, mas nós somos perdoados porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Mas essa graça não é uma graça barata. Entende? Não é uma graça que se acha em qualquer mercado. Não é uma graça que se acha em qualquer esquina. É uma graça que foi comprada, não pelo meu sangue, não pelo seu, mas pelo sangue de Jesus. Amém. Alguém morreu para que hoje você tivesse essa aliança e você pudesse clamar e pudesse ser abençoado poderosamente por Deus. Só que infelizmente, meu irmão, muitos de nós, na nossa caminhada, temos esquecido dos direitos da aliança. Não que cabem a Deus, mas que cabem a nós. E aí queremos o tempo todo colocar Deus na parede, como Deus tivesse a obrigação de nos abençoar, e muitos de nós estamos esquecendo o nosso papel. Não é? Muitos de nós, na nossa caminhada, às vezes, vamos esquecendo da nossa posição em Cristo Jesus. E aí vai acontecendo determinadas coisas em nossa vida. O que é que acontece com o povo de Israel? Deus começa a tirar a mão e eles começam a passar uns apertos tão grandes, e eles começam a ser exprimidos pelos povos inimigos, que eles começam a voltar-se para Deus. Meu irmão, uma das coisas que eu gostaria de pensar e refletir com os irmãos é, no termo da aliança que Deus fez com você, naquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a tua vida, o que você tem feito? O que eu tenho feito? Qual tem sido o meu posicionamento? Eu tenho tomado a atitude correta de servir a Deus, e eu não tenho nada do que me envergonhar, como o apóstolo Paulo declarou, não tenho nada do que me envergonhar, porque minha vida é um livro aberto. Ou será que nós estamos vivendo alguns momentos de nossa vida, uma vida oculta e escondida, que não queremos declarar a ninguém? Você sabe que certa vez uma pessoa pegou e falou que preferia ficar dentro da igreja do que fora. E aí perguntaram para ela, uma criança, perguntaram, mas por que você quer ficar mais na igreja do que na sua casa? Ela falou, porque lá na minha casa, meu pai é muito malvado, e na igreja ele é bonzinho. Na frente do pastor ele é um santo, mas atrás do pastor bate na minha esposa, maltrata a gente, E infelizmente, meu irmão, é uma realidade que nós vivemos no nosso dia. Igrejas cheias de pessoas vazias. A igreja não é um templo. A igreja somos nós. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós vamos para o céu. O templo vai ficar aqui. E eu sei que a pastora Cida tem ensinado isso ao seu povo, tem com o coração aberto, se dedicado a isso. Por isso nós vemos Salva crescer. Mas jamais podemos esquecer disso, e é um lembrete que Deus faz ao povo de Israel. Se o povo quisesse ser abençoado, eles jamais poderiam esquecer da aliança que eles tinham com Deus. E uma das coisas que Deus chama ao povo de Israel, eu gostaria de fazer lembrar os irmãos, é a questão da humilhação. Tem muita gente que não gosta de se humilhar, não é? E eu não estou falando para você se humilhar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, não, meu irmão. Eu estou falando para você se humilhar diante de Deus. Se você quer ter conquista, se você quer ter vitória, se você quer algo na tua vida que ninguém pode te dar, Deus pode. Amém. Mudanças na tua vida que só Deus pode fazer. Amém.
Você sabe que em Jeremias capítulo 33, versículo 3, quando Deus fala para Jeremias clamar, porque Deus iria responder e fazer coisas ocultas que Jeremias não conhece. A palavra ocultar ali no hebraico significa aquilo que está inacessível a homens. Quer dizer o seguinte, meu irmão, sabedoria humana nenhuma conseguiria alcançar aquilo que Deus tinha para falar para Jeremias. Quando Jesus olhou os seus discípulos e quando ele perguntou a eles quem era Jesus, Pedro logo respondeu: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Jesus se alegrou tanto, falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultas as coisas aos grandes e sábios e revela aos pequeninos. Quer dizer o seguinte, meu irmão, que quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Deus revela a nós áreas de nossa vida que desconhecemos, que não sabemos, mas que necessitamos de sua graça, de sua sabedoria. Coisas que você, por mais sábio, mais entendido, mais estudado que seja, jamais irá alcançar por seus méritos próprios. Quando Deus fala para Salomão: Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus está falando de uma atitude, meu irmão, que o povo de Israel conhecia bem. E essa atitude de humilhação não era qualquer atitude. Para ele falar que estava humilhado mesmo, sabe o que ele fazia? Ele rasgava a roupa. Olha o processo. Rasgava as roupas, se cobria de pano de saco, sabe, estopa, aquela saco, se cobria de pano de saco, se ajoelhava com a boca na terra e ficava jogando pó e cinza na cabeça. Quando você viu um judeu daquele jeito, você sabia que estava em total estado de humilhação. Ele estava se prostrando na presença de Deus. Infelizmente, eu sei que nem todos, graças a Deus por isso, temos uma soberba tão grande que às vezes queremos fazer birra com Deus. Se Deus não responder, eu também me humilho. O problema é seu, meu irmão, você que vai perder a bênção. Deus sem você, Ele continua sendo Deus e será eternamente até Jesus voltar. Nós sem Deus estamos fritos. Estamos fritos porque há só dois caminhos: céu ou inferno. Quem faz a escolha não é nem Deus, sou eu. Você vê como Deus é bom? Quem faz a escolha de ir para o céu ou inferno sou eu, quando eu faço aliança com Cristo e decido viver para Ele. Segunda coisa que ele fala, sabe qual é? Orar. Uma das coisas que nós temos que fazer, aprender a fazer, sabe qual é? Controlar os nossos desejos. Às vezes nós vivemos mais pelos impulsos da vida do que aprender a controlar os desejos. Desejo não é ruim, é ou não é? Hoje, vamos supor, você tem desejo de comer um chocolate. É um desejo, não é? Ele pode passar? Pode ou não? Pode. Ele é passageiro, né? Os impulsos são passageiros. E eu tenho que aprender a controlá-lo. Por quê? Porque às vezes nós oramos para Deus para sair de rascada que os nossos desejos nos colocaram. Vamos supor, você passa na frente das Casas Bahia. Teve a Copa esse mês passado, esse mês. Aí na Casas Bahia tinha uma... Você acha que as Casas Bahia sabiam que o Brasil ia ser campeão? É ou não é? Tinha uma promoção bem grande na frente das Casas Bahia. Quem lembra qual era? Compra uma televisão de 50 polegadas. Se o Brasil for campeão, por mais R$1, a Casa Bahia ia quebrar. Eu não ia. Se o Brasil fosse campeão, meu irmão, porque o tanto de gente comprou televisão 50 polegadas para assistir a Copa, foi brincadeira. Mas muitos irmãos, para ver o Brasil na de 50 polegadas, abriu mão da de 20, da de 24, da não sei de quanta, fez um crediário de não sei quantas parcelas, perder de vista. É, não é? E aí depois, quando for ver o salário mensal, Deus, e agora como que eu vou pagar? Pastora Cida, ora por mim porque eu estou tão endividado. Não controlou teus impulsos, teus desejos, meu irmão. Calma, Deus não prometeu isso para você. Ah não, Deus prometeu que minha vida seria próspera. Opa, peraí. Que prosperidade que Deus está prometendo aí? Não é esse tipo de prosperidade não, meu irmão. Quando João vai desejar ao seu discípulo amado, lá no terceiro epístola de João, ele diz: próspera seja a vossa alma. Amém. A vossa alma seja próspera. Amém.
Porque se você não tiver prosperidade na alma, pouco importa prosperidade financeira, meu irmão. Eu conheço muito rico que tem que dar uma cheiradinha de manhã para conseguir trabalhar, porque senão não consegue. Tem que dar uma carreirinha para sentir a adrenalina do dia, porque precisa ganhar dinheiro, e se não fizer aquilo, a alma dele não fica em paz. Você se acorda, e quando você se acorda louvando a Deus. E você não precisa dar cheiradinha nenhuma, porque a tua alma é próspera, porque o teu coração é próspero, e você se alegra com aquilo que você tem. E aí quando você ora buscando a presença de Deus, e você tem a consciência e a convicção que Deus vai te ouvir, porque você está levando a tua oração a Deus. Você não está levando a tua oração a nenhum crediário, a nenhum agiota, a nenhuma outra pessoa, mas primeiro a Deus. Que é o que nós fazemos, invertemos. Primeiro buscamos os outros, e aí quando já não há alternativa nenhuma, buscamos a Deus. Se nós invertêssemos, buscaríamos primeiro a Deus e depois aqueles que Deus nos indicarem a buscar, porque Deus também nos orienta dessa maneira, não é? Elias, sai dali, Elias, porque o rio, a fonte que você estava bebendo secou-se. Eu não vou ordenar mais aos corvos que deem de comer, mas sai do lugar onde você está, Elias, e vai lá para Serepta, porque lá tem uma viúva, e essa viúva vai te sustentar enquanto eu não enviar chuva à terra. Deus falou com Elias, Elias, a obediência, saiu, chegou a Serepta, viu uma viúva que estava pegando alguns galinhos, né, para fazer um bolinho para ela e para o filho, depois, sem perspectiva nenhuma, morrer. Elias olha para ela, vai, faz primeiro a mim e traz-me, porque não faltará nem o azeite e nem a farinha na tua botija. Deus orientou Elias, e Elias foi e orientou a mulher, a viúva de Serepta, e a vida dela prosperou. Por meio do que, meu irmão? Por meio da oração. Diferente de um homem também chamado por Deus com autoridade e poder, chamado Josué. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Josué começou a governar. Deus fez algo maravilhoso na vida de Josué, começou a julgar as nações à sua frente. Só que um povo de Gilgal, a Bíblia diz que eles sabiam que Israel ia entrar em Gilgal, e aí antes de Israel entrar em Gilgal, quando Israel estava em Jericó, eles falaram, manda mensageiro, pega uma roupa bem velha, um pão bem bolorado, uma sandália bem rota, e vai lá para Josué, e diz para Josué o seguinte: Josué, nós somos um povo muito distante, estamos muito longe, Josué. Certamente não passarás por ali, mas nós queremos, Josué, ser os teus servos, queremos fazer aliança contigo, Josué, seremos os teus escravos, Josué. Aí a Bíblia diz que Josué não consultou não orou a Deus. Aí a Bíblia diz que depois da derrota de Ai, foram novamente contra Ai, conquistaram a cidade de Ai, e aí quando chegaram na outra cidade, que era Gilgal, quando foram entrar na cidade, quem saiu? Aquele povo que estava com a sandalinha velha, com a roupinha suja, rasgada, com pão bolorento, e falou assim: Josué, nós somos o povo que você fez aliança, Josué. Você não vai poder fazer nada contra a gente, porque você fez aliança no nome do seu Deus. Você jurou no nome do seu Deus. E a Bíblia diz assim, Josué não buscou a Deus. Meu irmão, quando nós não buscamos a Deus para nos orientar em determinadas situações da nossa vida, nós só temos a perder. Porque aí nós tomamos posições erradas, escolhemos aquilo que é errado, desejamos aquilo que é errado e entramos pelo cano. Tome cuidado quando você tiver que tomar qualquer atitude ou escolher qualquer coisa. Faça em oração. Porque se você não fizer, se nós não fizermos, há uma tendência muito grande a nos prejudicarmos lá na frente. E isso não será culpa de Deus. O texto deixa bem claro: Josué não buscou a Deus, não pediu orientação a Deus. Salomão, quando ele ora, uma das coisas que ele fala é: Deus, eu preciso da tua orientação. Eu estou vivendo uma situação muito difícil. Eu não sei qual a situação que você possa estar vivendo nessa noite, meu irmão. Talvez no seu casamento, talvez no teu trabalho, talvez a questão financeira, eu não sei. Mas eu sei que o teu Deus sabe.
Amém. Deus respondeu a oração de Salomão com detalhes assim que só Deus pode fazer. E eu sei que Deus tem detalhes para te dar da situação que você está vivendo, mas para isso você e eu precisamos orar. Falar a Ele, falar: Deus, eu estou vivendo essa situação, eu sei que vai além das minhas forças. Eu sei que eu já tenho tentado e não consigo, e eu preciso do Senhor. Preciso da tua ajuda, preciso da tua direção. Como tratar meu filho, como tratar meu esposo, como tratar no meu trabalho. O que eu devo fazer, Deus? Me dê a direção. E com certeza Deus nos dará, meu irmão, porque uma das coisas que o texto deixa bem claro também é: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e o que? Me buscar. Você sabe que quando o judeu ele frisa algo assim 3 vezes, é porque ele quer falar: meu irmão, é isso, não tem para onde você correr. Por isso a Bíblia diz que Deus é santo, 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 porque ninguém será como Deus. A Bíblia diz que nós somos santos, e Deus é santo, santo, é porque Ele quer frisar algo. E quando Ele está dizendo para nós: ó, se o povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, que nós temos que transcender as dificuldades da nossa vida, as barreiras que se colocam, porque eu sei que para buscar a Deus tem um monte de barreira, não é? Desde doença, desde visita que chega na sua casa na hora de vir para o culto, a sogra que você não via há 1 ano, de repente aparece naquele dia que você precisa, não é? São situações diversas que tentam impedir. Às vezes é o dinheiro, às vezes são tantas situações, meu irmão, que se colocam para nós buscarmos a Deus, que a coisa vai ficando, e se a gente for deixando, até em casa mesmo. Eu não sei quantos de vocês, mas isso aconteceu comigo, né? Começa a orar, e aí o corpo está tão cansado, pastor, que nós somos de carne e osso. O pastor está confessando pecado, mas nós somos de carne e osso, meu irmão. E aí começa a orar, e daqui a pouco já está em outro plano. Não é espiritual não, é de sono mesmo, né? Dormiu, meu irmão, cochilou, viajou. E aí você acorda e fala: eita, estou de joelho dormindo aqui. Isso acontece. São impedimentos que às vezes vêm, né? Ou do cansaço, ou das situações. A própria mulher do fluxo de sangue, eu fico vendo quanto impedimento ela teve para buscar Jesus, para tocar nas vestes de Jesus, para poder apenas tocar em Jesus. A multidão que apertava Jesus, que não deixava passar por ali. Os discípulos que estavam em volta de Jesus como guarda-costas, que não deixavam ninguém chegar perto de Jesus, porque muitos queriam matá-lo. E aquela mulher foi se arrastando por um lado, se arrastando pelo outro. Quantos pisões ela deve ter tomado, quanta pontapé de lado ela deve ter tomado. Ela falou: mas eu preciso tocar apenas na hora de Jesus, porque se eu tocar, vou ser curada. Amém. Isso ela colocou no coração. E o texto da palavra do Senhor, e o próprio Salomão, eu gostaria de ler com os irmãos, amém? Capítulo 6, versículo 30. Voltem comigo, por favor. Capítulo 6, versículo 30 diz assim, ó: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o quê? Já que lhes conheces o quê? Sabe o que Davi falou para Salomão quando estava por morrer? Salomão, sê homem e busca a teu Deus de todo o teu coração. Meu irmão, coração é lugar que só você conhece, e só Deus conhece, e mais ninguém. Deus sabe quando você o busca de coração, e Deus sabe quando você o busca da boca para fora, como faziam os sacerdotes em sua época, na época de Jesus. Um monte de fariseu que parecia por fora homens santos, cheios da unção, cheios da religiosidade, mas por dentro, disse Jesus, que eram semelhantes a sepulcros caiados, porque estavam bonitos por fora, mas por dentro necessitavam da misericórdia e da graça de Deus. Estavam completamente desconhecidos diante de Deus. Eu não sei o que você tem feito, meu irmão, mas uma das coisas eu sei: para que Deus nos responda em meu coração,
não há que ter nenhuma divisão entre buscar a Deus e buscar o mundo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Quando você olha o texto, lá no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que os dois foram ofertar ao altar de Deus, os dois foram levar as suas ofertas diante de Deus. E Deus, antes de aceitar a sua oferta, Deus aceita o ofertante. Aprenda isso, meu irmão. Não importa o valor da tua oferta, desde que o teu coração seja um coração de um verdadeiro adorador, de um coração que realmente busca e adora a Deus. A Bíblia diz que quando Deus olhou para o coração de Abel, Deus se agradou da oferta de Abel, porque quando levou de todo o coração. Quando olhou para o coração de Caim, viu que o coração de Caim era um coração mau, porque tramava contra o seu irmão. No texto, quando você lê, Deus vem para Caim e fala: Caim, não é certo, se procederes bem, a tua oferta também será aceita, mas eu estou olhando o teu coração, Caim, eu estou vendo que o teu coração é contra o teu irmão, que você, Caim, tem coisas contra o teu irmão, o pecado jaz à porta, Caim, mas basta você dominá-lo, basta você controlá-lo, Caim. Eu vi que o seu coração está cheio de ira, cheio de raiva contra o teu irmão, mas, Caim, controle tuas emoções, controle os teus desejos, controle a tua vontade. É importante fazer isso. Diga à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, em nome de Jesus, coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. Amém? Não tem como buscarmos a Deus pela metade. Ou buscamos de todo o nosso coração, ou Deus jamais nos responderá, meu irmão, porque Ele conhece a nossa alma. Amém? E a última coisa, termino por aqui, sabe qual é? Ele diz assim, ó: e se converter do seu mau caminho. Você sabe que um escritor antigo, né, Agostinho, certa vez ele escreveu dizendo o seguinte: meu irmão, não basta apenas confessar o pecado, se eu não confessar que eu também gosto de pecar. O que eu quero dizer com isso? Agostinho era um homem muito rico, a sua família era uma família de muitas posses, e ele era um homem muito devasso, ele gostava de luxúria, de prazer, e ele se converteu ao Evangelho. E quando ele fez uma carta, ele escreveu algo dizendo o seguinte: ó, eu tinha em minha casa um pomar muito bonito, tinha todo tipo de fruta que você pensar, mas eu não gostava de pegar do pomar da minha casa. Sabe de onde ele gostava de pegar as frutas? Do pomar do vizinho. Ele gostava do pomar do vizinho. Ele gostava da adrenalina que aquilo dava. Ele pulava no pomar do vizinho, pegava as frutas e ó, corria para sua casa. Chegava na sua casa, sua mãe era uma mulher cristã, seu pai não, mas sua mãe era uma mulher cristã. E aí ele tinha conhecimento daquilo que a palavra de Deus ensinava e aquilo que sua mãe ensinava. Aí o que ele ia fazer, Agostinho? Ajoelhava como uma boa criança obediente, falava: ai Deus, eu pequei, roubei a fruta do meu vizinho. E aí ele foi crescendo, e depois de convertido ele falou: eu sempre confessei a Deus que roubava a fruta do meu vizinho, mas nunca confessei a Deus que gostava de roubar a fruta do meu vizinho. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que tem pecado que a gente gosta, e a gente vai, confessa a Deus, vira as costas e comete de novo. Sabe por quê? Porque nós confessamos o ato, mas não confessamos que gostamos aqui no nosso coração. Confessamos de boca, mas não confessamos de coração. Você sabe que mais ou menos um mês atrás nós perdemos um jovem lá na igreja para as drogas, infelizmente. Um jovem que cresceu na igreja, um jovem que foi ensinado a palavra do Senhor, ia para a casa de recuperação, saía, ficava 6 meses bom, caía de novo, voltava para a casa de recuperação, ficava 6 meses bom, caía de novo. E aí já quase no fim, quando ele já estava bem mal mesmo, a mãe dele falou: eu não sei mais o que eu faço com você, menino, pare, pelo amor de Deus. Ele falou: mãe, eu gosto do que eu faço. Eu gosto da adrenalina, eu gosto dessa coisa louca, eu gosto de usar droga, eu não vou parar, não adianta eu ficar confessando a Deus, porque no meu coração eu gosto disso. Eu gosto disso. E uma das coisas que Deus coloca para o povo e propõe para o povo é justamente isso, meu irmão: o parar de gostar de coisas que Deus não gosta.
o deixar, o abandonar, o abrir mão quando confrontados por Deus. Você sabe que nós temos desejos em nossa alma que às vezes contrastam com os desejos do Senhor, e nós não queremos abrir mão disso, mesmo sabendo que é mal. Sansão é a história clássica da palavra de Deus. Sabia que não devia casar com mulheres de outros povos, e aonde Sansão foi buscar? Na terra inimiga. O que aconteceu com Sansão? Destruição vergonhosa, e a maioria de nós conhecemos, é ou não é? O que Deus pede para cada um de nós é converter-se dos seus maus caminhos. E aí eu gostaria de colocar essa questão, meu irmão. Às vezes nós estamos na igreja, e também, graças a Deus por isso, mas em nosso coração há coisas que só Deus conhece, e que nós sabemos que é mal, mas não queremos que ninguém saiba, e às vezes tentamos viver uma vida camuflada. Nada que está em trevas fica em trevas por muito tempo. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Tudo que está em treva, um dia sai à luz, e Deus nos pedirá conta. A palavra que Deus direciona a Salomão não é um povo desconhecido, que não conhecia a lei de Deus nem sua vontade, mas a palavra que Deus direciona a Salomão era uma palavra de um povo que sabia quem Deus era, e conhecia o poder de Deus, e sabia o que Deus poderia fazer por eles, mas que muitas vezes na história abriu mão desse poder, estar na presença de Deus, para buscar outras coisas. Não abra mão jamais de buscar a face do Senhor pelas coisas que o mundo te propõe. Aparentemente no começo é uma maravilha, depois a gente sabe como é, né? Fique de pé em nome de Jesus. Pastora Cida, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, amém? Não sei se o grupo de louvor pode vir à frente. Eu gostaria de fazer um clamor, e aí a pastora Cida vai continuar como líder espiritual dessa igreja, amém? Mas eu gostaria de fazer uma oração muito específica, meu irmão, a um povo que não é qualquer povo, que é o povo de Deus mesmo. Amém. Talvez a tua terra esteja sem chuva. Talvez você tenha se ajoelhado e buscado a face do Senhor de uma maneira que parece que Deus não tem respondido. O texto proposto, e não só o texto, mas aquilo que a palavra de Deus nos diz, é que Deus está presente ouvindo a nossa oração. Talvez a nossa atitude precisa mudar em alguma área, e eu gostaria de orar com vocês, para que Deus nos revele isso, revele a cada um de nós. A vida é um aprendizado, não é? Todos os dias estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias Deus está nos revelando algo novo. E se as portas estão fechadas para você, se humilhe na presença de Deus em nome de Jesus, e Ele lhe responderá. Amém? Feche os olhos neste momento. Senhor Deus e eterno Pai da glória, a palavra proposta, Senhor, para esses dias de festa é uma palavra de dedicação, uma palavra de entrega, de entregar tudo, de deixar tudo no teu altar. Salomão, Senhor, durante anos, trabalhou pelo templo, trabalhou por sua casa, e todos os dias os teus olhos estavam atentos àquele trabalho, ao labor daquele homem, não só daquele homem, mas de todos aqueles que estavam ali presentes, a toda a nação de Israel. Assim como eu sei, ó Deus, que os teus olhos estão postos sobre este lugar, os teus ouvidos abertos e os teus olhos atentos a responder a oração, o clamor do teu filho e da tua filha. Senhor, eu não sei quais são as situações que eles estão vivendo. Talvez essa esposa tenha orado tanto por seu esposo, Senhor, pelos seus filhos. Este homem tem orado por seu trabalho. Essa mulher, Senhor, tem clamado o Senhor em favor. Deus, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está com os teus olhos atentos, está olhando o coração do teu povo.
Se há também pessoas nesta noite, ó Deus, que por alguma situação rompeu a aliança contigo, deixou de te servir, ó Deus, enganado, ou Senhor, desejando as coisas deste mundo, ou se há pessoas que ainda não fizeram essa aliança contigo nesta noite, não há lugar melhor para estar que no teu altar, ó Pai. O salmista declara, Senhor, que a andorinha encontrou casa, Senhor, e o pardal encontrou casa, e a andorinha veio para si. E eu encontrei o teu altar. Eu encontrei o teu altar, Senhor meu e Deus meu. É no teu altar, ó Pai, que somos restaurados. É no teu altar, Senhor, que a nossa vida, Senhor, é transformada para a glória de Deus. Foi no teu altar, ó Pai, que Davi, Senhor, encontrou restauração. Foi no teu altar que Ana, Senhor, encontrou, Senhor, solução, ó Pai, para o seu problema. Foi no teu altar que uma mulher estéril deixou de ser e se tornou mãe de 7 filhos, ó Pai. Foi no teu altar, ó Pai, que muitos homens e mulheres de Deus foram restaurados, e é no teu altar que queremos estar. A nossa vida é o teu altar, ó Pai. O nosso coração é um altar onde diz a tua palavra que o Senhor encheu por meio da presença do teu Santo Espírito, e que nessa noite o Senhor vem encher o nosso altar, ó Pai, para que o mundo não nos engane, porque somos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor, que se humilha, que ora, que busca e que reconhece que sem ti não somos absolutamente nada, que necessitamos da tua misericórdia e necessitamos da tua direção, ó Pai, para tratar com situações difíceis, com problemas que vão além das nossas forças. Para a glória do teu nome, Senhor, restaura-nos. Restaura, Senhor, as feridas, as chagas do teu povo. Oh Deus, situações em nossa vida que não contamos para ninguém. Uma dessa mulher que neste momento coloca no teu altar a sua tristeza. Coribicanta, Tu és santo, ó Pai, Tu és digno de todo louvor, de adoração. Vem com Teu bálsamo, Senhor, nesta noite, ó Pai. Curar, restaurar, trazer vida, porque aonde a Tua presença está, ó Pai. Oh Senhor, onde a Tua presença está, há restauração. A restauração, onde a presença do teu Santo Espírito está, Senhor, a alma é liberta para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus, que Ele merece. Está o pastor Cauã e a Igreja Unida de Ermelino Matarazzo, as quais acolheu a comunidade cristã Boas Novas. Quando ela estava, parecia que ia naufragar, mas quando Jesus está no barco, vai tudo bem. Amém? Então, muito obrigado, pastor, por estar no nosso meio. Sabe que você faz parte da nossa família, em nome do Senhor Jesus. E agora eu gostaria que entrasse o bolo de aniversário, pastor, para cantar parabéns para a igreja, não é? Porque há aniversário sem bolo? Não. O que vem em você quando fala no aniversário? Então vai entrar o bolo gigante da nossa igreja, né? E a igreja também te diz muito obrigado, viu? Em nome do Senhor Jesus. Viu? E tem que também, viu? Muito obrigado, igreja. Em nome de Jesus.
O pastor vai escolher o louvor. Você se vira. Olha o louvor. Para essa equipe nós vamos segurar na prova. Segura a Vamos lá. É isso aí, tá vendo? Já tá tudo bem.
berço, departamento infantil, ministério com as mulheres, o Valdo, ensaiando as crianças, para presentear o Senhor. E eu espero que o Senhor tenha recebido esse presente, porque até para presentear Ele nós precisamos dele. Nós somos imperfeitos, o Senhor é perfeito. Amém? E nesses 3 dias vai falar do quê? Se você se humilhar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então foi falado durante 3 dias, cada um Deus dando uma direção, mas sendo o mesmo resultado. Deus pedindo humilhação, busca, oração, em nome de Jesus. Ninguém vai dizer diante de Deus que nós não falamos. Estamos aqui para ensinar, e você, se quiser, aprender e colocar em prática. E vamos, como pastores, continuar falando até o último dia das nossas vidas. Não vamos desistir, porque Jesus não desiste de mim e nem desiste de você. Amém? Porque você guarda no seu coração. Muito obrigada a você que veio. Muito obrigada a você que é visitante. Muito obrigada àqueles que vêm com os teus filhos. Que você possa ver onde teu filho está aprendendo a respeito de Deus. Volta outras vezes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que o pastor desse a bênção final, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai da glória, nós agradecemos, como dito, por esses 3 dias de festa, aonde, Senhor, com certeza foi falado do coração do verdadeiro adorador, aquele que não te abandona por absolutamente nada, que te adora em espírito e que te adora em verdade, que dá graças a Deus na abundância, mas que também dá graças a Deus na escassez, ó Pai, porque é ela que, Senhor, nos coloca na Tua presença. E quando pensamos estar forte, aí estamos fracos. E quando estamos fracos, nos tornamos fortes, porque o Teu poder nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Para a glória do Teu nome, leva-nos em paz às nossas casas, nos guardando, nos livrando, e como as bênçãos preditas na Tua palavra, Pai, sejamos abençoados ao sairmos, abençoados ao entrarmos, abençoados no trabalho, abençoados nos estudos, abençoados com a nossa família, para a glória e o louvor do Teu santo nome, que o Senhor envie o Teu socorro e a Tua paz eternamente. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhões e consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a amada igreja hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.